Descobri que sou médium. E agora, né? Foi essa pergunta que eu fiz me indagando quando me disseram: Fernando, você é médium, você sabia? Eu sou Fernando Vidia, escritor, médium, sensitivo, terapeuta holístico, e seja muito bem-vinda, bem-vindo aqui ao canal. Se você ainda não acompanha, não se inscreveu no canal, convido a se inscrever, acompanhar, que vai ter muita troca, muita partilha. E aqui eu inicio mais uma gravação de partilhas, de experiências, de trocas, né? Dessa vez falando a respeito de mediunidade e, em especial, é claro, né? Compartilhando um pouquinho da minha experiência. Isso pode, de repente, inspirar você, trazer alguma resposta dentro de algum processo que você possa estar vivenciando, né? Aqui na descrição do vídeo você encontra também links do meu site, onde eu falo mais a respeito do meu trabalho e dos meus livros que eu publiquei, né? Despertando para o Novo Mundo, que novo mundo é esse, né? Espiritual, óbvio. E Descomplicando a Mediunidade, também lancei esse livro, ambos pela editora Vida e Consciência, editora Vida e Consciência, Vanessa, Tânia, toda a equipe, super beijo, gratidão por vocês terem aberto as portas e viabilizado que eu pudesse também publicar esse conteúdo, esse material que vem por inspiração, e vai vir muita coisa boa aí. Também tem um outro livro publicado, disponibilizado pela Amazon, na Amazon, chamado Dominando as 7 Leis Universais para a sua jornada pessoal e espiritual, tá? Onde eu falo sobre as 7 leis divinas, as 7 leis herméticas, explicando de uma maneira facilitada para a gente entender como utilizar essas leis a nosso favor, para a gente conseguir contornar aí obstáculos, problemas, né? E conseguir superar determinados desafios para a gente chegar no nosso objetivo, que é trilhar essa jornada encarnatória de uma maneira mais leve possível, superando karmas também, evitando criar novos karmas, novos perrengues aí para a vida. Fica o convite para você adquirir os livros, se você assim desejar, caso você se interesse pelo conteúdo, pelos assuntos, tá? Mas então, vamos lá falar sobre mediunidade, né? Então, olha, foi quando eu fui conhecer o Grupo Casinha Azul, na época, hoje está em Osasco, na época estava em São Paulo, né? Porque eu tive as minhas primeiras experiências ali mediúnicas. Até então não fazia ideia do que seria exatamente a mediunidade. Já tive uma outra experiência na infância, que agora fazem sentido para mim. Na época não faziam coisa nenhuma, né? Vou ter oportunidade de falar ainda a respeito. Ainda não teremos um vídeo sobre isso ainda. Mas na gravação anterior eu até falei, né? Quando eu entrei lá para conhecer, eu fui super feliz, alegre. Eu falei, eu fui pelo amor, não fui pela dor, não fui buscar pela dor, não. Mas um chamado, né? Foi um convite, eu fui lá conhecer, estava feliz da vida. E daí eu tive experiências lá, despertaram em mim sentimentos, chorei, gargalhei. Os detalhes estão em um card que eu vou deixar aqui para você assistir o vídeo anterior, lá tem os detalhes, eu contei mais a respeito. E daí, passei em atendimento e falaram para mim, Fernando, você é médium, né? Aí eu falei, nossa, que interessante. Aí eu comecei a questionar várias coisas, eu falei, nossa, de fato eu achava até então, né, que dentro da minha visão católica, porque eu sou de berço católico, que legal, teriam os anjos, né, olhando por nós, Deus também zelando através, né, dos seus enviados, mas não queria imaginar que de fato existiriam entidades espirituais que estivessem ali nos assistindo, acompanhando, né, ou que nós estivéssemos com eles compartilhando de uma mesma atmosfera energética, espiritual, astral. Não imaginava, de fato não imaginava. Eu precisava conhecer muita coisa, eu ainda nem sabia disso, e ali esse novo mundo despertou para mim e eu fui procurar conhecer. Fiquei curioso para entender mais. E quanto mais eu fui conhecendo que o ser humano conseguia interagir com o astral e com as entidades astrais, né, através da intuição, captar informações e tudo mais, nossa, aquilo para mim foi assim, pum! É uma expansão toda de consciência, mas que ainda assim era um grãozinho de areia perto de tudo aquilo que ainda existia para eu conhecer, e ainda estou nesse processo, assim como muitos de nós, né, buscadores constantes. E aí, um questionamento que eu me fazia, olha só, quando eu voltei do centro espírita, hoje eu me considero espiritualista, mas eu acolho tudo de bom que as religiões têm para me oferecer, né? Reconheço, honro e agradeço por todos os ensinamentos de valor que elas têm para me oferecer. E um questionamento que eu me fazia,
quando eu lidei com essa realidade, né, me deparei com essa realidade, foi assim, nossa, quando eu vou tomar banho, então eles ficam me assistindo tomando banho. Quando eu vou dormir, eles ficam me assistindo dormir. Quando eu estou escovando o dente, quando eu preciso fazer as minhas necessidades fisiológicas, quando eu preciso sair, fazer alguma coisa, quando eu estou relaxando. Tem seres que ficam me observando, me assistindo. Eu estou aqui no reality show. O que está acontecendo? Oi, é show de Truman, né? Já assistiram esse filme? Eu me questionava isso, porque eu acho que é algo comum das pessoas questionarem. Eu penso que é sim, porque já recebi alguns questionamentos nesse sentido por parte de outras pessoas que falavam, Fernando, então significa que eles ficam assistindo a gente a todo instante? Então, gente, pensamento passa na cabeça, tá tudo certo. O grande ponto aqui é, então, sim, não, tudo depende, mas pouco importa. Sabe por quê? Porque no fim das contas, a gente tem a nossa realidade aqui no mundo físico e as entidades espirituais têm a realidade delas, seja no plano astral, no plano mental, outras esferas mais sutis. Quanto mais elevado e sutil é a esfera que eu digo, né, o plano vibracional, onde essas consciências habitam, né, quanto mais sutil, menos elas vão se importar com o nosso dia a dia, a nossa realidade aqui no mundo físico, na Terra. Porque elas vão estar ocupadas com outras coisas mais importantes do que saber a hora que a gente escovou o dente. Essa responsabilidade é nossa, né? Agora, é claro que entidades astrais que estão numa realidade mais densa, mais próxima da nossa realidade do mundo físico, do nosso plano de desejos, do nosso mundo de desejos, das nossas questões emocionais diversas, enfim, é óbvio que elas estão também mais próximas daquilo que representa a compatibilidade com os interesses delas, né? Então, aqui falando de entidades obsessoras, entidades sofredoras, né? Então, assim, não vamos entrar aqui em detalhe de estudo, né? Não estou aqui dando curso para ninguém neste momento, eu estou compartilhando de alguns conhecimentos. A gente está falando de entidades espirituais que se despojaram das vestes físicas, estão vibrando ainda numa realidade espiritual, vibracional ainda mais densa, até transcenderem para uma mais sutil. E nesse ponto elas ainda têm contato com aquilo que a gente vibra no emocional, no astral, que existe em nós, né? Então é claro, dependendo da emoção que a gente está, dos desejos que a gente tem, elas podem exercer maior ou menor afinidade ali. Eu não diria estar assistindo, mas acompanhando em alguma medida, sim, mais ou menos, mas não necessariamente 24 horas por dia, depende muito do interesse que qualquer entidade pode ter em nós, né? Mas uma casa onde tem oração, falando de lar, né? Um lar, uma casa, um apartamento, enfim, não importa, mas um lar, onde tem oração, onde você cultiva uma energia sadia e você abençoa o seu lar, você procura cultivar, criar e cultivar um ambiente sadio, vibracional, espiritual para você, você pode ter certeza, né, que ali todo e qualquer ser que por alguma razão adentrar, ali ele vai encontrar alento para a alma e logo ele já vai ser acolhido e direcionado para a luz por entidades socorristas, ou seja, outras consciências que têm como função acolher aqueles que já estão prontos para sublimarem suas energias, saírem do astral mais denso e para um astral mais sutil, ou ainda para planos vibracionais mais sutis, vamos deixar dessa forma. Então, assim, eu diria não há com que se preocupar, né? Agora, o desafio da mediunidade é justamente a gente não é apenas se questionar, mas é no sentido da gente começar a perceber as coisas, porque meio que virou uma chavinha em mim quando eu tive essa experiência, né? Ou seja, a mediunidade que até então em mim estava ali latente, ela aflorou. É como que virou uma chave, abriu essa, vou chamar de porta, né? Mas para percepção, porta de percepção sutil das realidades. Eu comecei a estar mais perceptivo ao abstrato, ao astral. Até então eu não estava dando atenção para isso, porque a minha atenção era para as questões materiais. Então eu estava mais preocupado com o que eu ia comer no dia seguinte, o que eu ia deixar preparado, o meu trabalho na empresa que eu atuava. Eu estava preocupado com as questões do dia a dia, relacionamentos humanos ali e tal, né, as contas para pagar e tudo mais. Então, eu estava mais e um tanto desconectado também dos ritos, das presenças, das frequências, né, a uma celebração ou o que quer que seja dentro de um processo religioso. Então, foi para mim uma retomada, mas dentro de um universo totalmente diferente que eu pude perceber ser real. E aí agora a gente entra para a segunda parte, né? Eu fiz toda uma introdução, agora a gente entra para uma segunda parte aqui do relato, que é assim.
A partir do momento que eu falei, legal, eu quero entender mais disso, eu quero desenvolver isso, porque falaram, seria muito bom você se abrir, estudar e desenvolver. Aí entra a parte que eu considero fundamental de estudo. Eu fui estudar, e para quem está começando, vale muito a pena a gente indicar uma literatura, né? Eu comecei a ler o livro dos médiuns do Allan Kardec, depois eu fui ler o livro dos espíritos e eu percebi que eu deveria ter começado pelo livro dos espíritos, e falando da minha experiência, por conta das perguntas e respostas que são básicas para a gente entender o básico do que se passa no sutil, respostas diversas para determinadas perguntas que em outras religiões a gente não vai encontrar resposta, mas perguntas que a gente sempre faz. E a gente se contenta com, assim, Deus quis e ponto, né? E na verdade não é exatamente. E quanto mais a gente vai estudando, mais a gente percebe. E eu vejo hoje, eu estudei em colégio de iniciação esotérica, fiz todo o processo de iniciação, me aprofundei, conhecimentos herméticos, esoterismo, né, ocultismo e tal, fui conhecer. E hoje eu vejo o básico explicado no livro dos médiuns, que é um livro espírita. Mas, independentemente de religião, eu indico ele e falo assim, não importa a religião que você tem, eu indico esse livro aqui para você conhecer coisa nova, tá? Leia o livro dos espíritos, livro dos espíritos, tá? Falei livro dos médiuns. Aí que tá, o livro dos médiuns eu achei muito complexo, tá? Desculpem aí os defensores do livro dos médiuns. Desculpa, Allan Kardec, mas eu achei muito complexo para eu que estava começando. Para mim não fazia sentido, aquilo tudo era muito estranho e explicava alguns fenômenos dentro do... até entender o fenômeno da mediunidade e do contato, do intercâmbio, né, da comunicação entre o encarnado, o ser humano encarnado, e o sutil, né, os desencarnados. Mas eu achei muito complexo. Tanto que, à medida que eu fui estudando e aprendendo, eu senti a necessidade de compartilhar o meu conhecimento. Por isso que eu escrevi o livro Despertando para o Novo Mundo, e depois o Descomplicando a Mediunidade. Porque muitas pessoas chegavam para mim fazendo perguntas sobre mediunidade. E eu tinha que explicar sempre as mesmas coisas, né? Ainda explico algumas delas, mas outras eu falo, olha, eu escrevi um livro, né, a esse respeito, e eu indico você ler se você tiver interesse, porque tudo que eu falaria para você agora eu já deixei aqui. Então está disponível na internet, no site da editora Vida e Consciência também, vocês podem adquirir, tem e-book e tem o livro físico, aí é a critério, né? O Despertando para o Novo Mundo, que tem apenas livro físico até onde eu sei, mas o Descomplicando a Mediunidade tem tanto virtual quanto físico. E eu procurei, e eu gosto disso, né, de trazer de uma forma que as pessoas compreendam as coisas. Não é, assim, é um trazer mais mastigadinho, mas dando sentido, lógica. A gente tem que trabalhar o abstrato também, é óbvio, né, fazer as pessoas refletirem, pensarem, filosofarem, mas tem coisas tão básicas que as pessoas precisam saber, e não dá para indicar um livro complexo e falar assim, leia aí e se vira. Não. Então, é dentro de uma concatenação de ideias, uma linha de pensamento lógica e ao mesmo tempo fácil da pessoa entender, com didática, né, que vale a pena entregar determinados assuntos, determinados conhecimentos. Aí, quando ela quiser se aprofundar, ir para temas que são mais abstratos e requerem um processo de filosofar e de abstração maior, aí tem outras literaturas que eu indicaria. Mas eu já preparei esses dois livros justamente para isso, para quem está começando. É para facilitar a vida mesmo, tá bom? É isso. Por quê? Porque eu senti dificuldade quando eu comecei. Então hoje eu entendo e eu adoro ensinar. Eu comecei a entender, a perceber que eu gosto de falar, explicar a respeito dos temas, dos assuntos, especialmente daquilo que eu passei, e eu pude entender melhor. Então é mais fácil para eu explicar para as pessoas, óbvio, aquilo que eu já tenho como experiência, né? E aí que tá. Então eu indicaria você que está começando, né, a aprender sobre mediunidade, o livro Descomplicando a Mediunidade, que é o livro que eu escrevi. Também, e aí, para falar sobre o universo espiritual, o livro dos Espíritos, que é um livro de perguntas e respostas, que foi ali elaborado, né, desenvolvido por Allan Kardec, e também o livro Despertando para o Novo Mundo, que eu escrevi, tá? Então assim, Fernando, você está fazendo merchan, eu estou falando o que eu preparei para oferecer para as pessoas que têm dúvida e desejo saber por onde começo, né? Então essas são as dicas, essas são as sugestões que eu dou. E a partir daí, né, outros livros vão surgir, né? Mas o grande ponto é por onde começar, e a partir daí a gente vai buscando se desenvolver. E o que é o se desenvolver, né, para o médium? O que eu digo assim, primeiro, médium descobriu que é médium, está manifestando ali as percepções mediúnicas,
as sensações, né, que são características da mediunidade, percebendo mais energias, presenças e tudo mais, né, recebendo intuições, eu recomendo muito desenvolver-se, aprender, estudar, se aprimorar junto a um grupo, tá? Que pode dar suporte, porque tem pessoas ali mais experientes que já passaram por determinadas situações e podem dar direcionamentos, aconselhar, tá? E é sempre bem-vindo de pessoas que são mais experientes, é sempre bem-vindo. E nós, quando estamos no processo de aprendizado, acolher, refletir, ponderar, não considere como verdade a primeira informação que você recebe, independentemente se é algo escrito num livro ou se alguém te falou, se alguém te ensinou. Receba, elabore aquela informação, considere aquilo como, ok, obrigado, válido, vou procurar outras referências. Aí eu posso comparar e formar a minha verdade. Porque eu indico muito para vocês, não acreditem na primeira informação que chega para vocês. Não importa se fui eu que escrevi ou se foi qualquer outra pessoa que escreveu. Compare, pegue tudo aquilo que está disponível por aí. Né? Não aceite só a primeira informação como a verdadeira, mas estude, né? Faça essa comparação. O próprio Allan Kardec fez isso, né? Obteve várias respostas de médiuns diferentes, né? Dentro de uma comunicação para as perguntas que ele elaborava. E aí ele elaborou esse livro dos Espíritos, né? Com as respostas. E essas respostas que foram fornecidas pelas consciências espirituais a esses médiuns que não sabiam a resposta que um e o outro tinham recebido. Então ele pegou, compilou aquilo e colocou nesse livro. Olha que coisa maravilhosa, porque ele pôde fazer essa comparação, ele fez esse estudo, quase que um estudo científico, né? Para obter as respostas que a gente olha e fala assim, nossa, faz sentido, realmente procede, realmente isso aqui toca o coração, realmente isso daqui tem uma lógica, né? Explica coisas importantes dentro daquilo que a gente vivencia, dentro da nossa realidade, do dia a dia, sutil, espiritual, que não necessariamente com os nossos 5 sentidos a gente vai perceber ou experienciar, né? E então assim, ao ponto, ou ao passo, melhor dizendo, daquilo que ao passo que eu ia estudando, eu ia aprendendo, eu fui me desenvolvendo, eu fui comprovando aquilo que estava lá. Então, eu entrei num curso de desenvolvimento mediúnico no Grupo Casinha Azul, na época, né? E fui começar com psicografia. E tinha lá a psicografia e tinha também o ensino da incorporação, que na verdade, o que é, né? As pessoas acham que o espírito entra dentro de você ali e você fica nem um fantoche, né? Na verdade não é isso, não. Não é nada disso. Primeiro, vamos explicar cada coisa no seu lugar. A psicografia, né? Você capta informações que vêm do sutil, pode vir do plano astral, pode vir do plano mental. Às vezes, em alguns casos, dependendo da sua abertura de como é que está o seu chakra coronário, pode vir direto da sua divina essência, do seu eu superior. Tá? Então você vai captar a informação e vai ali transcrever, né? E falando do aspecto da psicografia, assim, tem a comunicação que vem do astral, através de uma entidade, mas tem essa que pode vir de um mentor, de um guia ou do seu próprio eu superior, né? Como uma mensagem que chega ali. Então, psico, porque vem através da mente, mas a psique seria a alma, né? Então assim, mas você capta através da mente e daí você vai transcrever, tá? Basicamente isso. Só que durante o processo da psicografia, o que acontece? A entidade comunicante, se for uma entidade astral, uma entidade sofredora, por exemplo, ou até em alguns casos, alguma outra que tem uma índole meio duvidosa, né? Ela traz uma carga vibracional mais densa. E por estar em contato com você estar em conexão, essa energia é compartilhada contigo. Gente, depois de toda e qualquer comunicação com o sutil, especialmente essencialmente falando do astral, ou seja, falando dessas vibrações mais densas, fundamental depois você fazer um processo de purificação, uma meditação com chama violeta, se limpar energeticamente, se fechar vibracionalmente, se colocar visualizando dentro de uma pirâmide de luz, visualizando conexões sendo fechadas e encerradas. Então, quem costuma trabalhar com psicografia, regra básica, fecha a comunicação depois e encerra, já era, tá? E faça em local seguro, não é fazer dentro de casa, né? Vou psicografar. Me disseram que eu tenho que trabalhar mediunicamente, então eu vou fazer isso no meu quarto, na minha sala, na minha casa. Não. Se você já está num processo, num estágio avançado de conhecimento, com uso de técnica, se você já tem conhecimento para criar um ambiente adequado para esse tipo de prática, e se proteger, se blindar e aos seus, né, aqueles que podem compartilhar de repente daquele ambiente com você, não é para você essa informação que eu estou passando agora, porque você sabe o que fazer. Eu estou falando para quem está começando. Evita fazer isso
dentro de casa ou em qualquer lugar, tá? Se tem um ambiente adequado para isso, como por exemplo um grupo espiritualista, uma casa espírita, ou local que você possa fazer, com a condução adequada você vai e faz. Se não sabe fazer sozinho, você vai ter um orientador, alguém que conduza esse tipo de atividade, esse tipo de trabalho, tá? Porque senão a gente cria conexão e essas conexões permanecem em aberto. Senão a gente agrega uma carga vibracional densa para nós e depois a gente fica se sentindo mal e fala assim, por que eu fui fazer? Essa tal de mediunidade não sei o quê. Ou seja, tem muita gente descendo além, por assim dizer, falando mal de médiuns, de fenômenos mediúnicos, etc e tal, mas por desconhecer que existe técnica e método para fazer as coisas, começo, meio e fim, para que você se preserve. Tá? Agora, quem não tem o conhecimento de como funciona a mecânica dos planos sutis, que eu bato na tecla e falo, básico, você tem que conhecer planos sutis, corpos sutis, chakras, é o beabá, é o verbo to be de quem vai aprender inglês, né? Tem que saber decorar e salteado, o que é, como funciona, tem que saber. Por isso, quando eu vou dar curso, assim, o pessoal fala assim, Fernando, mas de novo você vai falar sobre isso? Vou falar sobre isso, porque dentro da temática do curso a gente tem que citar os corpos sutis, plano físico, plano vital, astral, mental, concreto, mental, abstrato, búdico, átmico, e nós temos um corpo físico, vital, astral, mental, concreto, mental, tem que falar, do chakra tal, mas eu não aguento mais ouvir falar de chakra, tem que falar, quantas vezes precisar falar, tem que saber, e tem que entender como é que flui, como é que se dá essa dinâmica, que tipo de energia que atinge o seu corpo astral, que tipo de energia que afeta o seu corpo mental, que tipo de influências, que tipo de dinâmica existente. Assim, quando eu vou ensinar, eu procuro ensinar de uma forma tranquila, que você vai entender, eu procuro explicar de uma forma que seja fácil de você entender. Mas eu vou falar sobre coisas abstratas e coisas profundas, complexas muitas das vezes, mas tem que ser ditas, tem que saber. E geralmente o que a gente percebe, o médium que, mediunidade, isso aqui, mas não estuda, não vai entender o que se passa com ele, porque todo médium é uma antena. Todo médium é uma anteninha que entra em contato com todos os tipos de energia. E se não entender sobre o mecanismo dessa antena e quais energias que interagem com ele, ele vai falar mal da mediunidade. Mas a questão não é a mediunidade, a questão é o que fazer com ela. É como se você tivesse um carro para dirigir e você não tivesse feito as aulas na autoescola. Por isso que ter um instrutor, ter um professor, ter um guia dentro de um ambiente que te oriente é fundamental. Então, tem muita gente que fala assim, mas vai lá estudar, vai ficar, com todo respeito, mas não é um método que eu sugeriria, ficar lá 5 anos estudando teoria para só depois ir para um desenvolvimento prático. Ou que seja 2 anos estudando teoria. Enquanto isso, o médium lá incorporando, o médium lá passando mal, o médium sem saber o que fazer, sem ter técnica. Eu, Fernando, sou a favor, tranquilamente, assim embaixo, se alguém me criticar aqui, eu não estou nem aí, mas eu sou a favor de teoria e prática caminharem junto. Precisa ser, é o que eu digo, precisa ser, porque o médium vai estudar e vai praticar, e vai aprender na prática, e aí vai internalizar a teoria. Tem que ser teoria e prática, precisa ser assim. Mesmo que seja um conteúdo teórico em tantos dias, mas depois vem a prática, mas que seja dentro de um intervalo pré-determinado, que não seja longo, que seja curto. O que não dá para ficar lá 1 ano, 2 anos, 3 anos só estudando a parte teórica, a hora que vai para a parte prática já esqueceu o que estudou no primeiro ano. Então, assim, respeito, né, os teóricos que trabalham dessa forma dentro da parte energética e espiritual. Mas na prática, eu percebo que, tem formas melhores de fazer, tá? Tem formas melhores de fazer. E eu tenho uma mediunidade ostensiva, descobri isso. O que é uma mediunidade ostensiva? Que, como se diz, né? Só falta falar. Na verdade, é a captação psíquica, é a percepção do astral,
Então, assim, eu falo assim, é médium de quê? Né? É natural as pessoas quererem dar nomes, né? Você incorpora, você psicografa, então médico não, né? Médium de psicografia, médium de incorporação, médium de isso. Eu não sou a favor dessas classificações, para ser bem sincero, porque todos nós temos todos os potenciais em nós do que podemos fazer. Eu falo, né? O que você quer que eu faça? Você quer que eu psicografe? Eu posso perguntar, você quer que eu psicografe? Psicografo. Ah, você quer que eu incorpore? Incorpore. Ah, você quer que eu, como que é? Tem a psicofonia, né? Que é você canalizar a mensagem. Ah, você quer que eu canalize? Canalize. O que você quer que eu faça? É a pergunta que eu digo. Por quê? Porque, né, eu tive que me desenvolver em todos esses aspectos, né? Então, assim, eu só não estou fazendo telecinesia. Mas daí foge, né? Foge no processo. Mas o grande ponto, gente, é esse. Eu não sou a favor de dar nomes, né? O médium disso, o médium daquilo. Por quê? Porque dali a pouco o médium está psicografando, mas dali a pouco ele está fazendo uma outra atividade, está incorporando, está não sei o que e tal. E aí, falando da incorporação, então, o médium que está num processo, né, de passividade, ou seja, dando voz a uma entidade comunicante, seja ela do plano astral ou outro que for, né? O que eu posso dizer assim, dentro de um ambiente adequado de tratamento, com a condução de um orientador, de grupo, dentro de um trabalho espiritual adequado ou de um desenvolvimento adequado ali, eu não vejo problema nenhum nesse processo, porque tem metodologia tem começo, meio e fim, a pessoa tem técnica, sabe o que fazer, o instrutor está lá para orientar, para falar. E não é deixar uma entidade entrar e vestir você como se fosse uma veste de Halloween. Não é isso, tá? É um processo de justaposição. Então, ocorre uma aproximação e da mesma forma que você vai psicografar, a diferença é que, através de outros canais, falando agora dos chakras, né, a interferência vibracional, a conexão vai se dar com a entidade comunicante e o médium então vai poder ali dar voz a ela, em alguns casos até com alguns trejeitos, né? Mas de modo algum o médium tem que ceder, ele tem que ser filtro. Ele conduz, ele controla. É ele que tem que saber o que falar. Tem coisas que ele vai captar, mas ele não vai poder falar. Não vai poder falar porque ele tem que ser filtro. Já pensou sair falando palavrão porque a entidade comunicante está com raiva? Não, não é assim. Então, tudo isso deve ser aprendido dentro de um ambiente de estudo adequado. Por isso que o médium não tem que sair aí sem ter preparo. O médium precisa se preparar, precisa estudar, precisa ter técnica. Eu indico muito a apometria como técnica para equilíbrio mediúnico, sensitivo, etc. e tal. Assim, indico muito. Eu falo que é uma técnica básica que a pessoa tem que saber também. Da mesma forma que as pessoas falam assim, quer começar com uma técnica holística, por onde eu começo? Começo com o Reiki? Fala assim, quer se equilibrar mediunicamente? Vai estudar apometria, tá? É o que eu indico, vai estudar apometria. Mas já tem muitas outras técnicas que podem ser utilizadas para isso, para aquilo. A apometria é a base. Você vai ver, a apometria está em todo quanto é lugar aí. Mas tem a técnica tal, que ganhou o nome tal, porque fulano... Sim, a base é da apometria. Sempre você vai encontrar a apometria ali dentro, né? Tudo que envolve o comando mental, para movimentação de energia, ancoramento, plasmação do que quer que seja, a base é a apometria. Sempre você vai ver a apometria ali. Então eu não vou e nunca irei tirar os créditos e os méritos da apometria, independentemente de outras técnicas que surjam com outros nomes. Você vai ver a apometria está lá dentro. Mas o que? É uma apometria com outro nome. É uma apometria com outro nome. Por quê? A apometria é a base, tá? O que se coloca com nomes diferentes, muitas vezes é para trabalhar com a apometria, mas dentro de uma dinâmica e uma metodologia diferente, num consultório terapêutico, para trabalhar dentro da área holística sem sofrer preconceito. É assim que flui. Por quê? Porque tem muita gente que ainda tem preconceito das técnicas holísticas, e se você citar a apometria, dependendo do terapeuta holístico, o terapeuta integrativo, o terapeuta vibracional, o nome que quiser dar também, se citar a apometria ali no consultório, escritório de atendimento, a pessoa da religião XYZ fala assim, não, isso aí está associado com o espiritismo, então eu não quero essas coisas do demônio, né? E não tem nada a ver, isso é puro desconhecimento, né? Uma ignorância mesmo, uma ignorância, não tem
né? A apometria, ela teve a sua aplicação dentro dos centros espíritas justamente por ver a efetividade dela para trabalhar nas questões sutis e dentro dos processos de doutrinação, tratamentos diversos ali, mas ela surgiu dentro de um consultório terapêutico, né? Foi levado para os centros espíritas depois, e não é todo centro espírita que trabalha com apometria ainda, tem os mais conservadores que falam aqui não, né? Aqui não. Sim, mas enfim, sem o julgamento da causa aqui, o ponto é, a apometria eu indicaria como sendo uma técnica básica para todo médium aprender para poder se trabalhar, se harmonizar, tá? E estar engajado junto a um grupo até conseguir caminhar com as próprias pernas, no sentido de falar assim, agora eu consigo lidar melhor com a minha mediunidade porque eu aprendi a teoria e na prática como fazer isso. E aí? Mediunidade não tem botãozinho de desligar não, viu? Gente, médium é médium 24 horas por dia. O que acontece às vezes é que a gente muda o foco da nossa atenção, do sutil para as questões do dia a dia, e aí é como se a gente meio que fechasse um pouco o canal, a gente aprende a fechar o canal, para a gente não ficar aberto e observando o astral a todo instante, né? Então tem algumas pessoas que falam assim, nossa Fernando, então quer dizer que você sai na rua e sai vendo espírito, sai vendo coisa, eu falo, não, de jeito nenhum, sai na rua, vou caminhar, vou ver árvore, vou ver passarinho, vou ver gente. Por quê? Eu não fico focando no astral. Se eu mudar a chavinha da percepção do físico para o sutil, aí a gente consegue ter essa nuance, a gente consegue perceber o que está havendo ali. Mas eu não fico fazendo isso, porque agora eu aprendi a focar. Quando a gente está muito aberto, a gente tem essa dificuldade ainda, né? A gente é meio que afetado por tudo que está bombardeando a gente em termos de vibração de energia. Tem algumas situações, em alguns momentos, que realmente, independentemente do foco que a gente dá, a gente é bombardeado ali, a gente já começa a passar mal, dependendo da pessoa com a qual a gente interage, do ambiente que a gente está frequentando, né? Mas, no geral, quando a gente aprende a focar, mudar a chavinha, né, como se diz, da percepção, a gente vai centrar mais as nossas atividades, aquilo que a gente está fazendo no mundo físico, o momento presente, e eu não fico investigando a vida do outro, né, por conta da possibilidade psíquica. A gente aprende a investigar o mental, a investigar o astral, saber o que o outro está pensando, saber o que o outro está sentindo. Isso aí, para o médium desenvolvido, o dom é inerente, ele só tem que aprender a fazer, tá? Dá para fazer? Dá. Que nem eu disse para vocês, gente, a partir do momento que a gente aprende que a gente tem um pacote de habilidades e elas nos possibilitam investigar o sutil, a gente pode investigar, entrar em conexão, independentemente da distância, entrar em conexão com a mente, com os sentimentos, com os pensamentos, né? Com o astral, com os sentimentos, as questões que estão no universo sutil do outro. Agora, para que e a troco de que a gente vai ficar fazendo isso, né? Tem muito médium aí que está interagindo com você e começa a falar das tuas vidas passadas, de não sei o que, não sei o que, não sei o que. Primeiro, né? Alguém pediu tua opinião, ou médium mexeriqueiro? É natural que no começo, quando a flora abre essa mediunidade, o médium curioso, né, começa a interagir com a pessoa e já começa a investigar um monte de coisa ali enquanto está conversando. Daí a pouco está falando, então no sutil aconteceu isso, não no sutil aconteceu isso. Pouco importa o que aconteceu, a pessoa não está numa sessão terapêutica com você, médium. A pessoa não está num tratamento com você, a não ser que esteja num ambiente de tratamento. Aí, médium, aí você, se tiver ali num ambiente adequado, dentro de um propósito específico para isso, você vai fazer a sua atividade, seu trabalho. Fora isso, no dia a dia, zíper, não tem que ficar investigando a vida do outro, tá? É uma questão de consciência, tá? Nossa, o que já passei por essa experiência de ficarem falando, investigando minha energia e falar assim, não, fecha, não pedi. E assim como lá no começo, eu percebi as coisas dos outros também e fui aprender a não falar, aprender a zíper. Foi um aprendizado que eu tive, porque me falaram, me advertiram, falaram assim, Fernando, não fica entrando na frequência, na energia do outro, porque querendo ou não, você está fazendo uma imersão naquele universo e você vai se conectar, se entrelaçar com aquela energia e aquilo depois, aquela energia vem para você. Então não façam isso, médiuns, pare de ficar investigando a vida do outro, tentar saber o que está acontecendo, né? De repente você está falando de um assunto tal, aí já na cabeça do médium já está vindo toda a história do que aconteceu. Para quê? A troco de quê? Em função de quê? A não ser que exista uma conversa com um propósito investigativo,
não fica abrindo essas frequências, ou seja, entrando nessa energia, criando essas conexões. Senão, conexão aberta, tráfego de energia, brecha que se abre e alguma vibração, influência, o que quer que seja, pode afetar aquele que foi fuçar onde não devia. Aí vai ter pesadelo à noite, aí vai ficar sentindo umas energias estranhas durante o dia, incomodando ali, né? Então, não recomendo, tá? A gente tem muito mais para falar sobre mediunidade, né? E eu acredito que esse vídeo ainda vai instigar várias outras questões, vão surgir talvez várias interrogações aí nas cabeças de vocês. Isso é ótimo. Então eu convido você a deixar aqui as suas impressões aqui nos comentários, deixa as suas dúvidas, conta pra mim. E aí, quais são as suas experiências, as suas dúvidas? E daí, quem sabe, no próximo vídeo eu posso justamente gravar a esse respeito. Pode ser bastante interessante. Querendo ou não, uma troca, uma partilha aí. Podemos até dizer quase que um bate-papo, né? Eu adoraria saber as suas impressões, né? De repente deixar aí algumas dúvidas, questionamentos para a gente poder falar mais a respeito. Eu ainda quero falar muito mais sobre mediunidade, eu quero falar sobre terapia holística e pela experiência que eu tenho dentro da área holística, o que a gente percebe na energia no processo de tratamento, cases, né? Experiências que eu tive, enfim, tem muito assunto aqui para falar e, enfim, vou adorar falar. É claro, né? Estando sempre dentro da integridade, da ética, sem expor ninguém. Isso é fundamental. Mas trazer cases de reflexão, de aprendizado. Se você está aqui, não é por acaso. Se você chegou até esse ponto do vídeo, é porque, no mínimo, interessado ou interessada você está. Espero que continuemos assim, interagindo e interessados em conhecer cada vez mais, explorar cada vez mais esse universo sutil, maravilhoso que realmente existe aí. E aí, gostou? Curtiu? Se sim, eu convido você a deixar o seu curtir, comentar, compartilhar com quem você acredita que pode se beneficiar. Compartilhe no seu grupo, nas suas redes sociais, né? E vamos aí expandir, bater papo sobre espiritualidade, mediunidade, enfim, vai ser muito bom. Então, fico por aqui, deixo para você um super beijo, um grande abraço e vejo você no próximo vídeo. Até mais!